urgente, breaking news. Para tudo que você tá fazendo aí, porque eu parei tudo aqui para gravar essa análise para vocês. Acompanhe aí comigo que vale a pena. Acontecendo. Lorival, cabe à Casa Branca pedir ou não ao Departamento do Tesouro que vá às últimas consequências. No caso, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes ter uma conta em algum grande banco brasileiro. Vamos falar um banco, o Banco do Brasil. Tem operações lá. Teoricamente, o Banco do Brasil pode ser impedido ou sofrer dívida, digamos, multa bilionária nos Estados Unidos se continuar pagando o salário do Alexandre de Moraes via sua conta? Exato, isso já aconteceu com bancos que não são americanos, né, como o Standard Chartered, que sofreu 2 multas dos Estados Unidos, e o BNP Paribas. O Standard Chartered é britânico, o BNP Paribas é francês, e é o caso mais traumático da história do mercado, né, do sistema financeiro mundial, porque foi uma multa de 9 bilhões de dólares, né, que ele sofreu em 2014. Esses casos não foram a lei Magnitsky, mas eram sanções americanas, no caso do BNP Paribas, por ter mantido transações com entidades do Sudão, do Irã e de Cuba que estavam sancionadas, as entidades especificamente. Ele se declarou culpado nesse processo, pagou essa multa. Havia também 5 anos de liberdade condicional para executivos do banco que foram suspensas por ele ter se declarado culpado e pagado essa multa. E o Standard Chartered foram 2 vezes. Em 2012, foi uma multa de 340 milhões e depois de 327 milhões, foram 2 multas, por ter feito transações com o Irã, Mianmar, Líbia e Sudão. E em 2019, esse mesmo banco pagou uma multa de 1 bilhão e 100 milhões de dólares por ter tido transações com autoridades do Mianmar, Zimbábue, Cuba, Sudão, Síria e Irã. De maneira que essas pessoas eram acusadas de lavagem de dinheiro. De maneira que, assim, existem esses casos anteriores, né? E há outros também, mas esses são os mais conhecidos. Ainda mais claro a sua análise em relação à decisão do Flávio Dino. O senhor está contando aí que foi uma jogada, de certa maneira. Ele extrapolou limites na sua análise? Todos os limites, todos os limites. Por quê? Porque o juiz decide nos limites do processo. O caso era Mariana, ia envolver uma mineradora, ia envolver um banco. Esse é o limite. O que tem a ver a cueca com as calças? Ou seja, nada a ver. Então, o que tem a ver isso com a lei Magnitsky? Não, ele tem que resolver o caso. Ele não pode estabelecer regras. Então, o que ele fez? Ele deu uma decisão monocrática de conteúdo político e fora dos autos. E isto que fez. Então, essa decisão do Dino extrapolou os seus limites jurisdicionais. Ele pode, jurisdição quer dizer jurisdictio, dizer o direito. Ele pode dizer o direito no processo. Então, ele aproveitou isso e chutou uma bola que estava fora dos autos. O empresariado brasileiro está acostumado com uma certa simbiose entre o mundo corporativo e o mundo estatal, né, o mundo jurídico. A gente sabe que rolam conversas entre empresários, ministros, e sempre quando algo costuma ser anunciado, aquilo já foi amaciado com o mundo corporativo, já foi testado e debatido. Você mesmo acabou de citar, houve uma reunião da FEBRABAN com os ministros do Supremo. A gente está acostumado com isso no Brasil, mas pessoalmente eu acho isso errado, né? Deveria ter uma separação mais clara, né? Juiz fica quieto e julga e não fica fazendo política. E é assim que funciona nos Estados Unidos. E é aí que eu acho que a Faria Lima ainda não entendeu que nos Estados Unidos o judiciário, as instituições, o governo, ele primeiro atira, depois ele explica. É diferente do Brasil. O Brasil primeiro tem toda a conversa, aquele procedimento moroso. Veja, estava todo mundo almoçando, de repente o Alexandre de Moraes apareceu na Magnitsky. Então eu tenho uma impressão que infelizmente parte do mercado
só vai acordar para o problema que a gente está entrando a hora que a gente brinca boiar, né, um corpo. O que seria boiar um corpo? A hora que alguma instituição financeira entrar ela mesma, né, no rol aqui dos sancionados. Então, esse é meu maior medo hoje. E isto não será avisado. O governo americano não trabalha como as instituições brasileiras. Ele não vai avisar, olha, veja bem, se vocês não obedecerem, eu vou sancionar. Se a gente olhar o histórico, simplesmente chega uma cartinha no site ali dos sancionados. Foi assim com os russos, assim com os venezuelanos, assim com os chineses, assim com alguns juízes que foram para cima do Netanyahu. Então, esse é o meu temor. Em relação à sua pergunta para os impactos para a economia, você fez uma pergunta agora muito importante. Há uma certa obsessão da mídia com parcerias comerciais que não é nem um pouco relevante perto dos fluxos de investimento. Sim, a China é o nosso maior parceiro comercial, mas ela não está ali nem nos top 3 que mais investem no Brasil. O maior investidor do Brasil são os Estados Unidos da América. Eles investem mais de 300 bilhões de dólares hoje de estoque de DP. A China tem mais ou menos 50, ou seja, 6 vezes menos, né? Um valor muito inferior. E adivinha só do que o Brasil mais precisa hoje para fechar suas contas externas? Não é de uma explosão comercial, e sim de investimento direto. Então, os Estados Unidos são o principal parceiro daquilo que o Brasil mais precisa. E, normalmente, quando um país começa a ter esse tipo de atrito com os Estados Unidos, o investimento direto seca. Isso aconteceu na China. As pessoas às vezes não sabem, mas a China queimou $1 trilhão de reserva, meados de 16 e 17, se eu não me engano. Ela chegou a ter $4 trilhões de reserva, hoje tem 3. Então, assim, parece que ela saiu sem nenhuma lesão desse atrito, quando começaram esses atritos com os Estados Unidos, mas na verdade ela se segurou queimando reserva. $1 trilhão. O Brasil não tem isso, o Brasil tem 350 aproximadamente. Então a China precisou queimar $1 trilhão para conter fuga de capitais ali quando começou o decoupling, né, o divórcio entre China e Estados Unidos. A pergunta que eu faço aqui, de certa forma até retórica, é qual que é o dinheiro que o Brasil vai precisar se de fato ocorrer esse decoupling entre Brasil e Estados Unidos. Entre a China ocorreu, a China pagou e pagou caro. Está pagando cada vez mais caro. A participação da China no PIB mundial bateu o auge em 2021, 18,5% do PIB. Hoje é 16%. As pessoas acham que a China vai passar os Estados Unidos, na verdade, os Estados Unidos estão se distanciando desde 2021. Bom, o Brasil está sendo enfiado num decoupling, num divórcio, aparentemente litigioso, pelo presidente atual da República e pelas outras instituições, o Supremo com essa decisão. A gente tem um Supremo atuante politicamente. Bom, vocês querem fazer o divórcio? O divórcio normalmente tem um custo, né? Nosso amigo aqui, advogado, sabe mais do que ninguém isso. Bom, quem vai pagar esse custo? O da China custou $1 trilhão e a conta está aumentando. E o nosso? Então, porque se esse dinheiro, esse estoque de DP americano sair, a gente vai ter que pagar de alguma forma. É isso, vamos queimar a reserva? Vamos deixar o câmbio voar? Alguém vai entrar no lugar? Por isso que eu digo que o Brasil hoje, eu falo que é uma grande festa de capital de curto prazo, que é o dinheiro motel, que vem aqui para surfar, juro alto e depois vai embora. Só que quando essa festa acaba, a porta é uma só. E a porta são os dólares dos Estados Unidos da América. Por isso que hoje, com um pequeno ruído, né? Tô aqui olhando na tela, o dólar já abriu dando uma subida um pouco mais comum, já foi para 5,48. Uma semana atrás estava 5,38, 5,39, 5,40. Então, cara, essas são as diferentes frentes de impacto, né? Então, acho que o principal aqui é o fluxo de investimento direto, e a segunda questão é que eu tenho uma impressão triste de que o sistema financeiro só vai acordar para a hora que vier algum cadáver boiar aqui pelo Departamento de Estado americano, mais precisamente pela Secretaria do Tesouro, que é quem pode fazer aqui o maior estrago. A sensação que eu tenho é que parte da Faria Lima parece sapo cozinhando na água quente. Tá tudo confortável. Não, foi só mais um exagero das nossas instituições. Deixa disso. A hora que chega no poder americano, as coisas são muito mais sérias. E eu tenho essa impressão de que a qualquer momento, o que parecia impossível, veja, se a gente voltasse um ano atrás e falasse que o Brasil ia ser tarifado em 50%, iam dizer que era fake news, que era teoria da conspiração. A tarifa veio. Se dissessem que a gente teria um ministro da Suprema Corte na lista da OFAC, onde estão terroristas e ditadores, iam dizer que é fake news, né? Se bobear, se fosse campanha eleitoral, o TSE ia até derrubar esse comentário. Bom, aconteceu. Então, eu não acho improvável boiar algum cadáver financeiro brasileiro se a gente continuar testando as autoridades americanas. E Tolle, se perguntarem para o Flávio Dino se ele deu essa decisão por causa da Lei Magnitsky, ele vai negar. Mas foi sim por causa da Lei Magnitsky. Sabe que o STF tem esse histórico no Brasil. Eles querem tratar de algum assunto, eles querem tratar de sacola plástica, eles conseguem tratar de sacola plástica. Eles vão lá, reviram um processo que está aguardando um julgamento, pegam aquele processo e decidem dentro daquele processo o tema e o assunto que eles quiserem. Por exemplo, lembra quando eles descriminalizaram o porte para consumo?
Eles deram uma decisão que deu efeito no Brasil inteiro, do porte para consumo, em um processo que estava discutindo 10 gramas de maconha de um usuário. Eles foram lá e mudaram toda a jurisprudência do Brasil. Da mesma forma, Flávio Dino fez agora. Ele foi lá, caçou uma DPF de 2024, que estava lá jogada no canto, trouxe para a mesa e deu um efeito, e deu uma decisão com efeito erga omnes. O que significa isso, Pitório? Só para o povo entender. Uma decisão do STF, que no finalzinho da decisão esteja escrito assim, ó, repercussão geral e efeito erga omnes, significa que tem força de lei. Todos os demais órgãos do poder, todos os demais órgãos do país devem cumprir essa decisão. Todos os demais poderes, poder executivo, poder legislativo, todas as instâncias do judiciário devem cumprir essa decisão, porque ela tem efeito erga omnes, ou seja, ela tem força de lei. E o Flávio Dino disse exatamente o seguinte, agora para ser bem claro, Pitório. O Flávio Dino disse assim, ó, empresas que quiserem atuar no Brasil não poderão cumprir a Lei Magnitsky. Foi exatamente isso que ele disse. E as empresas que cumprirem a Lei Magnitsky no Brasil vão responder criminalmente por aquele mesmo crime que inocentes brasileiros desarmados responderam como golpistas e foram jogados atrás das grades com penas superiores a 20 anos. Flávio Dino disse, quem cumprir essa Lei Magnitsky no Brasil estará atentando contra a soberania brasileira. Pitório, olha a gravidade dessa insanidade dessa decisão do Flávio Dino, declarado comunista, e agora deu uma decisão tornando o Brasil um comunismo. O que acontece, Pitório? Essa Lei Magnitsky é uma lei americana aplicada em território americano. Essa lei não está sendo aplicada no Brasil, tá, Pitório? O Brasil não está vindo, os Estados Unidos não estão vindo aqui no Brasil empurrando uma lei americana goela abaixo. Então, se qualquer um dos nossos ouvintes aqui, das pessoas que estão nos assistindo, se ouvirem algo a respeito disso, não é verdade. Eu digo para vocês, é uma lei americana sendo aplicada em Estado americano. Só que essa lei diz o seguinte, Pitório. Para atuar nos Estados Unidos, você tem que cumprir essa Lei Magnitsky. E essa Lei Magnitsky diz, um sancionado por essa Lei Magnitsky não pode ser cliente de qualquer instituição ou empresa que atue ou queira atuar nos Estados Unidos. São 675 sancionados pela Lei Magnitsky no mundo. Tá? Então, esses 675 sancionados pela Lei Magnitsky, dentre eles agora Alexandre de Moraes, não poderão ser clientes de qualquer instituição ou empresa que queira atuar nos Estados Unidos. Só que a União Europeia também respeita essa Lei Magnitsky. Então, empresas que queiram atuar na União Europeia também não podem ter como clientes sancionados pela Lei Magnitsky. O que isso traz de impacto? Traz de impacto que todo o mundo, todo o planeta Terra, quer atuar nos Estados Unidos. Não existe uma instituição financeira no mundo que não queira atuar nos Estados Unidos e na União Europeia. Então, um banco que queira atuar nos Estados Unidos e na União Europeia não poderá ter como cliente um sancionado pela Lei Magnitsky. Alexandre de Moraes está sancionado pela Lei Magnitsky. O Bradesco veio, então, aqui no Brasil, e disse assim, ó, fecha a conta do Alexandre de Moraes. Porque o Bradesco tem operações nos Estados Unidos, tem operações na União Europeia. O Bradesco não vai sacrificar essas operações para manter a conta bancária do Alexandre de Moraes. O Bradesco foi e fechou a conta bancária do Alexandre de Moraes. Nenhuma instituição bancária, Pitório, está aceitando o Alexandre de Moraes. Porque aceitar o Alexandre de Moraes é ser expulso dos Estados Unidos e ser expulso da União Europeia. Imagina, Pitório, o impacto para uma instituição financeira não atuar nos Estados Unidos e na União Europeia. Lembrando que os Estados Unidos têm uma economia 18 vezes maior que a do Brasil. Tá? O Flávio Dino veio agora, o comunista, e disse o seguinte, ó, no Brasil, quem aplicar essa lei Magnitsky vai responder criminalmente. Está proibido aplicar essa lei Magnitsky. Ele disse o seguinte,
O banco que negar o Alexandre de Moraes, o dono do banco, o diretor, o CEO do banco, vai responder criminalmente por aquele mesmo crime que jogou patriotas atrás das grades, que é atentado à soberania nacional. O que vai acontecer, Pitoli? O dono do banco, ou o CEO que está atuando no Brasil, vamos falar de novo do Bradesco. O CEO do Bradesco vai olhar essa decisão do Flávio Dino e vai falar o seguinte, e no final da decisão do Flávio Dino, Pitoli, o Flávio Dino mandou intimar os bancos. Olha só como que foi a decisão dele. Ele vai falar que não foi para a Magnitsky, mas o Flávio assim, intime-se todas as instituições financeiras que atuam no Brasil. Olha a sacada. O dono do Bradesco, ou o CEO do Bradesco, que está no Brasil, vai olhar essa decisão e falar assim, caramba, se eu não reativar a conta do Alexandre de Moraes, eu posso pegar 20 anos de prisão. Se eu reativar a conta do Alexandre de Moraes, eu vou tirar o Bradesco dos Estados Unidos e da União Europeia. O que eu vou fazer? Quer saber? Eu vou embora desse país. O Flávio Dino disse exatamente isso. Quem quer aplicar a lei Magnitsky no Brasil, vai embora daqui. Chiquini. Exatamente isso. E tem um ponto, Chiquini, que acho que para mim da notícia me chamou muito a atenção, é a ingerência do Supremo Tribunal Federal sobre Banco Central e Febraban. Fica claro o seguinte, vocês não dão um passo mais aí sem conversar com a gente aqui. Chiquini, eu estava achando que era Venezuela, mas isso aqui tá mais para a Coreia do Norte, Chiquini. Vai virar Coreia do Norte. Tá mais para a Coreia do Norte. Pode se preparar, amigo. E não é aqui um falso alarde. Não. Alarme falso. Não. Do jeito que está desenhado, eu coloco o Banco Central do Brasil, independente que deve ser, né, sob a ingerência, o comando do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, amplia os poderes da corte. Chiquinho, eu estou errado? Pitoli, exatamente isso. E daí, depois dessa decisão do Flávio Dino, tá? A embaixada americana vem e diz o seguinte: todas as empresas que atuam nos Estados Unidos ou queiram atuar nos Estados Unidos devem cumprir a lei Magnitsky. Olha, os Estados Unidos dá o recado. E quem tentar burlar a lei Magnitsky e quem tentar driblar a lei Magnitsky também será sancionado. Quem proteger um sancionado pela lei Magnitsky será também sancionado pela lei Magnitsky. O que os Estados Unidos disse? Disse exatamente o seguinte, olha só. Se o Brasil proteger o Alexandre de Moraes, o Brasil sofrerá os efeitos da lei Magnitsky. A embaixada americana disse que quem blindar a lei Magnitsky, quem driblar a lei Magnitsky, quem proteger o Alexandre de Moraes, vai sofrer a lei Magnitsky. Pitoli, o Brasil corre um sério risco de nos próximos dias virar a Coreia do Norte. Não é nos próximos anos, é nos próximos dias. Veio a decisão do Flávio Dino, minutos depois, a embaixada americana já deu essa notícia. O que é esse aviso da embaixada americana? Se o Banco Central se curvar a decisão do Flávio Dino e não aplicar a lei Magnitsky, sabe o que vai acontecer? O Brasil vai sofrer essa sanção da lei Magnitsky e o Brasil será desligado do sistema financeiro global. Sabe qual é a consequência dessa se o Brasil for retirado do sistema SWIFT? O Brasil, pessoas físicas e jurídicas, qualquer empresa, qualquer indústria, não faz mais importações e exportações, assim como aconteceu na Rússia, assim como aconteceu em Cuba, assim como aconteceu na Coreia do Norte. A Coreia do Norte, Cuba, viraram o que viraram por causa dessa decisão que o Flávio Dino tomou, de enfrentar o governo americano, correndo o risco de ser desligado do sistema financeiro global. Pitoli, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que empresas sérias vão sair do Brasil. Hoje o Brasil, com essa decisão do Flávio Dino, hoje o Brasil acorda com a seguinte visão de mundo, tá? Quem nunca investiu no Brasil não vai investir mais. Tá? Quem nunca investiu no Brasil não vai investir mais. Quem está no Brasil já está pensando em ir embora. Isso é uma certeza. Foi assim que a Venezuela virou a Venezuela. Vitória, você imagina só. A Renault,
Não tem como ficar no Brasil. Ela tem operação nos Estados Unidos e na União Europeia. A BMW, União Europeia, Audi, pense em qualquer montadora de veículos que tem operação no Brasil. Elas também têm operação nos Estados Unidos. Imagine sacrificar. Imagina a BMW sacrificar suas operações nos Estados Unidos e na União Europeia para ter uma montadora em Joinville. Mas nunca! Nesse minuto que nós estamos conversando aqui, os diretores da BMW, da Renault, da Audi, da Volkswagen, eles estão reunidos, decidindo que horas eles vão sair do Brasil, Pitoli. Eles não vão sacrificar uma operação nos Estados Unidos e na União Europeia para ficar no Brasil. E se ficarem no Brasil, vão responder como golpistas. Porque o Flávio Dino vai enfiar eles em inquérito. Olha o que essa gente está fazendo com o Brasil, Pitoli. Olha a confusão que está armada. O Banco do Brasil tem agência nos Estados Unidos. Se não obedecer a Magnitsky, leva multa também. E aí? Os correntistas vão se ferrar? O que eu vi ontem de uma pessoa correntista do Banco do Brasil. Ah, tem conta salário do Banco do Brasil. Pior, e quem tem ações? Essa pessoa falou assim para mim ontem: ó, eu acho que eu vou mudar de banco, já vou pedir para receber. Conselho, quem tem conta no Banco do Brasil, cancele, tire dinheiro imediatamente. O Banco do Brasil é 51% estatal, o Banco do Brasil vai cumprir a decisão do Flávio Dino e o Banco do Brasil será sancionado pela Lei Magnitsky e vai ser desligado do sistema SWIFT global. Tirem imediatamente seus dinheiros do Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil será sancionado, isso é uma certeza. Meu Deus, fala, Borgo. Chiquini, bom dia, prazer falar contigo. Fala, Borgo, meu irmão. Chiquini, olha, uma breve análise aqui, porque tem as sanções secundárias, por exemplo, a Cargill, né, uma empresa de fora que não iria se sujeitar a tomar uma sanção secundária e ficar impedida de transacionar com o mercado americano. Numa dessa aí, a compra de commodities, não só a Cargill, mas várias outras empresas deixam de comprar as commodities do Brasil. Existem análises que podem levar até ao racionamento de combustível, na questão do petróleo, paralisação pelos caminhoneiros, pelo aumento de frete, racionamento de combustíveis, enfim. O Brasil, por exemplo, tem 370 bilhões em reservas no exterior. Nós temos também, além da Lei Magnitsky, nós temos a seção 301, né, que provavelmente vai ter um bloqueio aqui, pode ocorrer, né, um bloqueio dos 370 bilhões que tem de reservas no exterior, 280 bilhões estão nos Estados Unidos e podem ser bloqueados. Nós temos os insumos na área médica, investimento em aviões, em navios, seguradoras, por exemplo, para fazer comércio com o exterior, existem os seguros, né, que as seguradoras têm que bancar para garantir a transação. Enfim, acaba sendo inviável. O Brasil não consegue. Essa situação que o Dino leva, eu entendo até que é uma preparação para a decisão do Zanin, é a quebra total do país. Eu pergunto para você, não é isso exatamente que o Lula, que o Foro de São Paulo, que eles querem? Não está tendo aí um catalisador para acelerar essa vontade, esse projeto do Foro de São Paulo de isolar o Brasil do mundo capitalista ou do mundo das democracias? Não é um projeto isso? Borgo, existe esse raciocínio, me parece super crível, porque não é possível que essas decisões sejam tomadas de forma racional. Você colocar o seu país em risco de ser desligado do sistema SWIFT global, como a Venezuela e Cuba foram, é uma insanidade sem tamanho. É só você olhar para a economia deles que você vê que não deu certo. Então, me faz concluir que tudo isso está sendo feito de cabeça pensada, de caso pensado, Borgo. E veja, eu tenho a convicção que o Lula quer se tornar o maior nome da América Latina do comunismo. Ele quer ser o líder da América Latina. Tá nítido que o projeto dele é esse. É ser maior que Ortega, é ser maior que Maduro, é ser o maior da América Latina. E o Brasil está caminhando para isso, para se tornar um co-irmão desses países sancionados. Não tem, porque você olhando para toda essa trucada que eles estão dando,
Né? O Alexandre de Moraes vai lá e dá uma entrevista agora, né? Deu ontem também, ele deu uma entrevista pro Washington Post, né? Um dos jornais mais lidos do mundo. Ele dá uma entrevista e fala, não vou recuar 1 milímetro. O Flávio Dino dá uma decisão dessa. O Lula parece que a roupa do uniforme deles do Foro de São Paulo, aquela roupinha laranja deles, meio avermelhada laranja, né? Aquele vermelho laranjado. Então, tudo isso é muito bem pensado. Não tem como eles terem qualquer esperança que não serão sancionados. Não tem como o Brasil não ser sancionado com os efeitos da Lei Magnitsky com essas decisões que eles estão tomando. É o famoso ditado, não vai dar bom. Não tem como dar bom. Chiquini, só para você ter uma ideia, um diretor de um grande banco, né, tem proximidade com uma pessoa querida minha, disse o seguinte: não tem a menor possibilidade de um banco brasileiro ignorar a Magnitsky. Não tem. Os provedores de infraestrutura americanos, que os bancos brasileiros usam, terão que encerrar os contratos. Quem vai dar a ordem é a OFAC. Quem vai dar a ordem? Que é a agência do Departamento do Tesouro americano. Esse diretor, inclusive, diz: a ordem do Dino é incumprível. E os bancos terão que encerrar a conta, queira Dino ou não. Então, quer dizer, os bancos também já estão sinalizando o seguinte: vocês querem que a gente permaneça aqui? A gente vai cumprir a Magnitsky. O problema, vejo eu, é que nós temos na decisão do ministro comunista Flávio Dino, a decisão de quem já entendeu que pegar fogo é atração de circo, Chiquini. Tá bom para os caras. Tá bom para os caras. O desenho não é em defesa do Brasil, é em defesa dos interesses desses comunistas que aí estão. E aí que a gente perde o jogo. Eu também concordo contigo. Não tem como, Pitoli, dar certo isso. Nenhum banco vai cumprir essa decisão do Flávio Dino. Nenhuma empresa vai cumprir essa decisão do Flávio Dino. Só que, se não cumprirem a decisão do Flávio Dino, Pitoli, serão processados criminalmente. Então, olha a escolha dos bancos. O banco e empresas não cumprirão a decisão do Flávio Dino. Porque se cumprirem a decisão do Flávio Dino, serão expurgados dos Estados Unidos e da União Europeia. É inviável. O dinheiro do mundo está nos Estados Unidos e na União Europeia. Cumprir a decisão do Flávio Dino é ser isolado dos Estados Unidos e da União Europeia. Nenhum país vai cumprir essa decisão. Nenhuma empresa e entidade e instituição vai cumprir essa decisão do Flávio Dino. Agora, no Brasil, quem não cumprir essa decisão do Flávio Dino será incluído em inquéritos. Imagine CEO do Bradesco, do Itaú, CEO da BMW sendo incluído em inquéritos. Qual que é a decisão mais segura aqui? Fecha a operação no Brasil e vai embora. Chiquinho, até porque em outros países a aplicação da Lei Magnitsky como sanções secundárias, por exemplo, na França, o BNP Paribas ele foi multado em 8,9 bilhões de dólares, porque ele descumpriu as sanções e acabou ali transacionando com o Sudão, Irã, Cuba. Então ele teve aquela aplicação dessa pena enorme. Na China, tem gente que não acredita ainda, na China, a Carrie Lam, que era chefe do executivo lá em Hong Kong, ela tinha que sacar o dinheiro dela em papel, porque os bancos chineses não transacionavam com ela, não dava crédito, não abria operações bancárias para Carrie Lam, com medo de aplicação de sanções secundárias. Só que agora no Brasil, com essa decisão do Flávio Dino, eu vejo que é até pior. Por quê? Porque ele acelerou o processo. Os bancos com receio, os gerentes, os diretores de bancos, com receios de irem presos, em flagrante delito por descumprimento de ordem judicial, eles não vão nem passar, acho que, por esse estágio de tomar as sanções, a aplicação de multas. Quer dizer, já pode acelerar esse processo com a quebra desses bancos ou a saída do Brasil. É inviável a partir de hoje ficar no Brasil. Essa é uma realidade. O Flávio Dino, com essa decisão, Pitoli, ele disse exatamente assim: para ficar no Brasil, não pode se submeter aos Estados Unidos. O Flávio Dino disse assim: empresas, decidam, ou os Estados Unidos ou o Brasil. Então hoje o mercado financeiro acorda com a decisão do Flávio Dino. Decidam, ou o Brasil ou os Estados Unidos. É uma guerra inglória, Pitoli. Não tem como ganhar essa guerra. Flávio Dino teve seu dia de Sidônio. Parabéns, Sidônio. Parabéns, Flávio Dino. Siga no bom combate. Ele resolveu, dentro de um caso lá,
tomou uma decisão que, obviamente, é um recado para Magnitsky. Dino usa a decisão da Justiça do Reino Unido sobre Mariana para tentar blindar Moraes da Lei Magnitsky. Que coisa, hein? A Folha de São Paulo, eu acho que é ainda mais precisa na manchete. Dino sinaliza que bancos estão proibidos de aplicar sanção a Moraes e que punirá quem desobedecer. Eita, e aí? E aí? Será que a turma da Faria Lima vai desobedecer? Vai brigar com quem? Com Trump ou com Flávio Dino? Vai ter que escolher, né? Essa decisão, obviamente, gerou muito burburinhos. E antes de a gente falar da repercussão, vamos por partes, vamos em ordem. Aqui tá, né, a decisão. Eu gosto disso aqui, né? Deficiência. Asseje para providências. Publique-se. Só faltou botar, não, faça valer. Mas tá aqui, né? Tendo em vista os riscos e possibilidades de operações, transações, imposições indevidas envolvendo o sistema financeiro nacional, determina a ciência do Banco Central, da Federação Brasileira de Bancos, né, a FEBRABAN, da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, CNF, acho que é a do Maia nesse aqui, e da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência, Privada e Vida, Saúde Suplementar, babá. Transações, operações, cancelamento de contratos, bloqueio de ativos, transferências para o exterior ou oriundas do exterior por determinação de Estado estrangeiro em desacordo aos postulados dessa decisão dependem de expressa autorização desta Corte no âmbito da presente ADPF. Pronto, é o brabo. Derrotou o Trump numa canetada. Será? Derrotou o Trump na canetada. Leonardo Coutinho comenta: atestado de total incompreensão do que está acontecendo e de como as coisas funcionam além da Praça dos Três Poderes. O pessoal tá assim, né? Eu acho que ele entende. Eu realmente acho que ele entende. Eu acho que ele fez um cálculo e ele achou que, irmão, a gente vai cair, mas vai cair tirando. É tipo isso. O Leonardo Coutinho explica, né? O problema. Ou talvez, não acho que precisa explicar. É só reforçar, né? Porque eu acho mesmo que a turma entende o que está fazendo. Não acho que eles estão, sabe, tomando decisões sem pensar. A Magnitsky é uma lei dos Estados Unidos para os Estados Unidos. Decisão alguma no Brasil tem valor sobre ela. A questão que faz a lei ser global é a seguinte: se você quiser ter relação com o sistema financeiro americano e as empresas de lá, empresas e indivíduos precisam cumprir a norma. Trata-se apenas de uma opção de escolha. Se não quiser cumprir, é pular fora do sistema financeiro americano. Ao colocar a faca no pescoço das empresas e bancos brasileiros ou não, por meio da canetada, o ministro Dino pode empurrá-las para o abismo. Como todos envolvidos nisso sabem disso, parece que esse é o objetivo. Será que quanto pior, melhor? É isso que o pessoal está pensando? Pois bem, aí começaram as análises. Vai, corre, procura jurista, procura aí, meu Deus, o que é que está acontecendo? Análise. Dino permite que Moraes recorra ao próprio Supremo para se livrar de sanções da Magnitsky. Pronto. E o tribunal só toma decisões técnicas. Aí vem a Folha de São Paulo. Decisão de Dino representa mais recado político após sanção dos Estados Unidos do que impacto jurídico para Moraes. Ou seja, ele só fez provocar. É isso? Não fale isso, rapaz. Ministro cita soberania para falar sobre limitação de lei estrangeira, mas cenário já era aplicado no Brasil, dizem especialistas. A imprensa está começando a perceber que tá ficando complicado. Aí o Estadão já foi mais além, né? Aí chamou uns juristas assim, pegar algumas opiniões mais duras. Ato dentro da lei ou precedente esdrúxulo. O que dizem especialistas sobre decisão de Dino? Para a advogada Vera Chemin, especialista em direito constitucional, a decisão de Dino tomada em processo de disputa entre Instituto Brasileiro de Mineração e municípios brasileiros que procuraram a Justiça do Reino Unido não guarda qualquer relação ou similaridade com a aplicação da Lei Magnitsky no Brasil. Para ela, o que parece, a decisão representa uma manobra sui generis, devidamente planejada para dar um suposto sentido e alcance de sua eficácia em face da Lei Magnitsky. Aspas. A despeito de tal constatação,
A decisão de Flávio Dino tem a pretensão de constituir um precedente esdrúxulo para justificar uma provável e futura decisão para frustrar a aplicação da Magnitsky no Brasil. Na hipótese do Supremo decidir que a Magnitsky não poderá ter eficácia no Brasil, os bancos serão obrigados a cumprir aquela determinação. Na sequência, o sistema americano suspenderia as suas transações financeiras com os bancos brasileiros, todos eles têm filiação com o sistema americano, provocando uma quebra do conjunto de bancos no Brasil. Quebra tudo, amigo! Na prática, segundo Vera, caso os bancos mantenham as contas de Moraes, eles sofrerão as sanções da lei americana. Por outro lado, se cortarem as transações financeiras com Moraes, serão enquadrados em crime contra a soberania nacional. Serão golpistas igual os bolsonaristas. 40 anos de cadeia para banqueiro. Eita, tá ficando bom. Os bancos e empresas americanas não vão realizar qualquer tipo de transação com instituições financeiras brasileiras, em razão de serem obrigados a atender às exigências da Lei Magnitsky. Por óbvio, as empresas e bancos do Brasil terão que fechar suas portas em decorrência das consequências da sua não aplicação por determinação do Supremo. O advogado Daniel Toledo diz que a decisão de Dino tenta não só evitar a aplicação da Magnitsky a Alexandre, mas também a aplicação a qualquer outro ministro ou em qualquer outra pessoa dentro do território nacional, e também quaisquer outras sanções que possam vir de quaisquer outros governos internacionais. A decisão dessa ADPF é tomada dentro de algo que está sendo movido, curiosamente, pelo grande advogado Valfrido Vardi. Valfridão, do IREE. A Pâmela relembra, né? Sabe quem é um dos advogados do DPF? Valfridão, fundador do IREE, que é parceiro do Global Americans, think tank financiado pelo NED, no qual ajudou nas mudanças de regime no continente sul-americano. Fora que, eu não sei, eu tô falando aqui sem pirraça nenhuma. Quem tiver interesse aí, quem tiver com tempo na internet, dá uma pesquisada para ver se dentro dessa decisão, assim, o início deste problema, o iníciozão desse problema, tem algum dedo do Moro. Por quê? O Moro trabalhou para o Valfrido Vardi, produzindo pareceres. E o Moro participou de um caso que envolvia questões de mineração. Era na época com a Vale e o israelense Benjamin Steinmetz. Então, talvez, não estou falando que tem que dar uma pesquisar, talvez você ache até o dedo do Moro no meio de toda essa confusão. Enfim, né? O que eu posso falar? A nata do peitismo trabalhando com o Moro, né? Meu Deus. Depois da decisão, quem aparece? O grande ex-presidente Michel Temer. E eu peço para vocês não esquecerem que o Temer que começou a organizar o grupo aí dos governadores democráticos. Foi Temer que colocou todos os 5 juntinhos, misturados, né? Zema, Caiado, Tarcísio, Ratinho Júnior e Eduardo Leite, para construir o projeto único para a direita estar unida e derrotar o PT. Temer defende Moraes e diz que a decisão de Dino é muito adequada. 100% técnica. Michel Alexandre não fez nada mais que cumprir, na verdade, o texto legal e o texto constitucional. Esses incidentes todos são mais de natureza política do que natureza jurídica. Daí porque, penso eu, o ministro Flávio Dino tomou essa deliberação muito adequada em defesa do Supremo, no particular do ministro Alexandre. Temer também defendeu que o Brasil busque mais diálogo com o governo americano. O Supremo, por meio de seus ministros, tem que agir como está agindo. Em defesa do nosso ministro, não há outro caminho. O amigão aí, ó, de vocês aí, governadores democráticos. Bom, já falamos, né, rapidamente aqui de uma leve análise dos juristas, quem entrou em campo para defender a decisão. Não só o Michel Temer, né? Todos os petistas ontem estavam batendo palmas. Os petistas famosos, tipo Augusto de Arruda Botelho, Pedro Serrano, né, que também é jurista. Toda aquela turma do Prerrogativas estava ontem nas redes sociais parabenizando esse mesmo. O Augusto de Arruda Botelho falou: Flávio Dino é o cara em todos os sentidos. É o brabo. É o brabo. Um homem posturado, com postura de ministro. Enfim. Aí, você tem que saber, né? O que é que pensam os bancos? E o que é que pensa o establishment brasileiro?
não são apenas os bancos que querem ter acesso, né, ao sistema de pagamento internacional. Eu acho que o establishment brasileiro também quer continuar tendo acesso. Porque se o banco é sancionado, a pessoa fica também possibilitada de realizar suas transações, acessar os seus ativos internacionalmente. Então, é um problema em cadeia, né? Enfim. O Mário Sabino, não sei porque eu acho que a gente vai falar dele mais tarde, escreveu o seguinte: os banqueiros precisam explicar didaticamente a Flávio Dino o que poderá acontecer se eles desrespeitarem a Magnitsky. Eu acho que o Flávio Dino sabe? Eu acho que ele sabe. Não acho que precisa explicar, não. Mas tudo bem. Se os banqueiros não querem explicar, os seus porta-vozes vão fazer esse serviço. A começar pelo maior de todos. O número 1, Lauro Garden. Gente, toda vez... Você tá... Assim, eu repito isso que às vezes você chegou aqui agora. Perceba, toda vez que você tem alguma coisa ligada ao mercado financeiro, sempre sai no Lauro Jardim. Sempre. 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 É o primeiro a falar. É o porta-voz. Gente, pensa o seguinte. Você tem os canais que você segue, as pessoas que você acompanha. Normalmente você vê isso de forma frequente. Por quê? Porque são pessoas que vão falar sobre temas ligados, né, pela ótica da direita. Tu já sabe que vai desmentir o que sai no consórcio e tudo mais. E aí, às vezes, quando tá com o tempo sobrando, tu vai ver outra coisa. Mas normalmente tu vai acompanhar naquela tua bolha. Tu tá na tua bolha. Quem é a bolha do mercado financeiro? É o Lauro Jardim. Por isso que quando o Haddad ele assume o ministério, quando as primeiras coisas que o Haddad vai fazer? Busca proximidade com o Lauro Jardim. Porque ele precisa manter um bom relacionamento com o Lauro Jardim para divulgar suas notas, sabe? Colocando assim a agenda de governo, sempre em parceria com a Faria Lima, para a coisa ir avançando. Não é um jornalista qualquer. Não é assim que funcionam as coisas, sabe? Ele não é jornalista, ele é porta-voz. Ele não tá fazendo nada, ele tá ali, ele recebe o WhatsApp e vai lá e posta. Escuta de um, escuta de outro, às vezes vê boatos e vai checar o boato, mas é basicamente isso. A função do Lauro Jardim é essa, é obviamente em parceria com a Globo, né? E você acha que a Globo ia deixar um jornalista desempenhar esse papel se não fosse de interesse da Globo? A Globo e a Faria Lima estão 100% alinhados. Por isso que você tem que estar muito preocupado quando um candidato a qualquer tipo de cargo tem o apoio da Faria Lima. Porque ter o apoio da Faria Lima é ter o apoio da Rede Globo. Mas vamos lá. Magnitsky. O equívoco de Flávio Dino, segundo um banqueiro da Faria Lima. Ele não está equivocado. De um banqueiro da Faria Lima comentando a decisão de Flávio Dino. Quem, hein? Quem, Lauro? Eu não realmente sei não, mas eu queria muito saber. Fiquei pensando, né, nos nomes possíveis. A decisão é bastante equivocada pelo seguinte: a lei americana não está sendo aplicada em outro país. Ela é clara no sentido de que se aplica àqueles que têm e querem manter negócios em território americano. Ou seja, por exemplo, o Banco do Brasil quiser ter negócios em território americano, precisará respeitar a lei Magnitsky, assim como o Itaú, o Bradesco e outros bancos. Renato fala, né? A decisão não é apenas um dilema para os bancos, é um choque entre duas lógicas de poder. De um lado, a elite política nacional, tentando mostrar que ainda controla as regras do jogo. Do outro, o sistema financeiro internacional que segue suas próprias regras e não depende da vontade local. Para a Faria Lima, não se trata apenas de escolher entre o governo e investidores estrangeiros. A escolha real é entre se prender a um ambiente interno cada vez mais instável ou garantir acesso ao dólar, que é o que sustenta crédito, confiança e negócios fora do país. Nesse cenário, a tentativa de criar barreiras jurídicas internas soa mais como um gesto de proteção política do que uma medida eficaz. Quem conhece a dinâmica do mercado olha para isso com ironia, porque sabe que basta uma decisão externa para isolar qualquer instituição que ignore a lista de sanções. O risco não é uma hipótese distante, ele é imediato e atinge todo o sistema. Aí quem mais aparece aí para falar especificamente e ficar ao lado dos bancos? E aí aquela coisa, você tem que conhecer a fundo os jornalistas, eles não estão lá à toa. Por que a Globo contratou Daniela Lima? Vamos ser sinceros. A gente brinca, mas a sinceridade é porque ela estava disposta a se humilhar. Ela estava disposta a ir até as últimas consequências pelo Lula, só e somente só. E foi demitida também por causa disso, porque começou a ficar muito feio. Não é porque ela é inteligente. César Tralli.
Tem algum jornalista neste Brasil que já deu mais vazamentos em primeira mão de operações sigilosas da Polícia Federal do que César Tralli? É uma lenda! É uma lenda! Não tô falando nada, eu só tô parabenizando. Tem que conhecer, rapaz, quem é quem nessa parada. E eu tô falando do camarote, né? O que é que você tem que conhecer sobre o camarote? Já te falo. Camarote avaliou que a crise entre Brasil e Estados Unidos escalou e que o maior impasse agora recai sobre os bancos brasileiros. No meio disso tudo, ficam justamente as instituições financeiras. Conversei com o CEO de uma grande instituição e a preocupação é esse emparedamento em que os bancos se encontram. Responder à justiça brasileira ou às sanções americanas. E o camarote está muito preocupado. Eu realmente não sei qual o CEO que ele conversou, mas o que eu sei, eu peguei lá do Atlas, você vê, né? Gerson Camarote, ele é marido, ele é casado com a Júlia Gama, que é secretária e analista política sênior na XP. Desempenha um cargo importante em uma instituição financeira. Então, assim, tem algumas coisas que eu não consigo achar que são coincidências, sabe? Mas calma que não para aí. Essa aqui tá gostosinha, viu? Oh, eu consigo sentir o choro de quem tá conversando com o Estadão, nossos amigos banqueiros. Dino transforma a sanção da Magnitsky a Moraes em crise insolúvel e bancos ficam perdidos. Oh, meu Deus, como eu tô triste, eu tô preocupado. Ao tentar blindar o seu coleguinha, Flávio Dino provocou uma situação inédita, complexa, sensível e insolúvel. Além disso, levou os bancos brasileiros à estaca zero sobre o que pode ou não ser feito no relacionamento comercial com o magistrado que foi punido pelo governo dos Estados Unidos. O cenário acima foi traçado à coluna do Estadão por representantes de grandes instituições financeiras do país. Você vê, mil uma coisas aconteceram. Ninguém abre a boca. Ninguém abre a boca. Tocou nos bancos, meu amigo, toda a imprensa se virou contra Flávio Dino. Toda a imprensa, até os especialistas que chamaram foi para criticar. Não apareceu um. Eles não foram atrás do Marco Aurélio de Carvalho. Não é assim, ó. Outra coisa para você também, você entender. Quando toma uma decisão contra Bolsonaro, o que o pessoal faz? O pessoal sabe que a decisão é errada. E muitas vezes eles se blindam para lá na frente falar, ó, eu dei espaço ao contraditório. Então o que eles fazem? Eles vão lá e chamam duas pessoas. Vão analisar o caso do Bolsonaro e falar, cara, absurdo aqui o que está acontecendo. Só que a imprensa não vai colocar uma matéria para falar dos absurdos dos casos de Bolsonaro e deixar por isso mesmo. Então o que é que normalmente a imprensa faz? Chama pessoas já conhecidas como Marco Aurélio de Carvalho, Cacai, Davi Tangerino, juristas que, obviamente, são 100% alinhados ao Lula e, não importa o que for feito, eles vão falar que Bolsonaro está errado e que realmente tem que ser punido. É assim que acontece quando você chama juristas para falar da situação de Bolsonaro. Se você pegar matérias, por exemplo, reforma tributária, IOF, agora a questão dos bancos, a imprensa ela não vai dar espaço para o contraditório. Ela vai procurar apenas especialistas para quê? Reforçar o ponto de vista dos seus anunciantes, porque não tem o envolvimento do jogo político na situação. Faça esse teste, procura as coisas de reforma tributária e pense, cara, que medidas são ruins para a elite financeira do país? Procura alguma matéria, Folha, Veja, Globo, Estadão, procure ver se encontra algum jurista se posicionando, algum especialista contra os interesses da elite financeira. Você não acha, porque são os anunciantes dos jornais. Você já anunciou em algum jornal? Nem classificado, mas tu tá pagando anúncio. Tu tá botando no Facebook Marketing, no LX. Nem classificado tu paga mais. Então, se o jornal não quer fechar, porque a assinatura não é a receita principal, é anúncio, eles têm que seguir a ordem de quem paga a música, né? Quem contrata a banda. Mas enfim, o cenário acima foi traçado, a coluna do Estadão, representando grandes instituições financeiras no país. Eles destacaram que os bancos acionaram novamente seus departamentos jurídicos, porque não sabem o que fazer diante da decisão de Dino, que na prática até permitirá a Moraes recorrer ao próprio Supremo contra as punições do governo Trump. O setor tem características peculiares, porque as relações dos bancos são globais, interligadas com o mundo, comerciais e contratuais. Um dos interlocutores que conversaram com a coluna, ninguém quer dar o nome, né? Ninguém quer falar, né, em on. Todo mundo quer falar no off. Enfim,
Ele observou que o Banco do Brasil, que tem parte da folha de pagamentos do Supremo, é um banco público de capital aberto, por exemplo, e tem operação nos Estados Unidos. E aí indagou. O que o Banco do Brasil faz se for acionado pela OFAC, órgão do Tesouro, né, determinando o prazo para encerrar uma conta? Dirá que está sujeito ao Supremo? Essa fonte observou que, num caso desse, se a instituição disser que não pode encerrar o relacionamento, a OFAC vai aplicar multa, fechar sua operação nos Estados Unidos e serão perdidos vários contratos. Podem ocorrer sanções gravíssimas a ponto de pôr em risco o patrimônio da instituição. Por outro lado, há também a seguinte dúvida: haveria possibilidade dos bancos não cumprirem a decisão de Dino? Opa! Pera aí, irmão! Decisão judicial se cumpre. Faça-se valer. É um mantra repetido pelo Ciro Nogueira a todo momento. Decisão judicial se cumpre. Olha, velho. Meus grandes amigos aí, vocês aí que fazem jornalismo e tem gente... Cláudio Dantas, sabe? Você nem gosta de Ciro Nogueira. A não ser que você mudou. Você, a turma do Oeste, pega o dia de hoje. Pega as diversas falas do Ciro Nogueira falando decisão judicial se cumpre, mete o microfone na boca dele, assim, primeiro você dá play no vídeo, decisão judicial se cumpre, fala aí, e aí, irmão, os bancos tem ou não tem que cumprir a decisão do Flávio Dino? Decisão judicial cumpre-se ou não? Pra ver, vamos ver, entre o André Esteves e Alexandre de Moraes, pra quem Ciro Nogueira tira o chapéu? Eita, essa pergunta ia ser boa, pergunta de milhão. Eu tô até ficando nervoso, não falo do Dedé que eu fico nervoso. Por esse motivo, a conclusão é de que, na tentativa de ajudar Moraes, Flávio Dino gerou uma crise insolúvel. Como o Banco do Brasil foi mencionado, a coluna entrou em contato com a assessoria da instituição e o espaço continua aberto para manifestação. Esse daqui já nem fez mais questão de se esconder. Falou mesmo, abriu a boca. Botou sua digital. Xavier da SPX que fez campanha pro Lula. Procura lá o ato, acho que de janeiro de 23 já tem alguma postagem dele. Da campanha que ele fez em 22. Ficar gritando soberania do Brasil não vai ajudar em nada. É mesmo, é? Os efeitos da Magnitsky sobre autoridades brasileiras são de difícil mensuração, segundo o sócio fundador da SPX, o Rogério Xavier, e ainda não é possível precisar qual será a aplicação efetiva dentro da lei do Brasil. Acabamos de ver uma DPF do ministro Flávio Dino, que não é para aceitar qualquer interferência de um país estrangeiro nos procedimentos do sistema financeiro brasileiro. Sinceramente, não gostaria de estar sentado em um banco na posição de bloquear ou não recursos de pessoas afetadas por essa lei. Sinceramente, eu não sei como isso vai continuar escalando e qual ponto vamos atingir com isso. Parece que o Brasil está colocando a questão da soberania em um ponto perigoso. Opa! A soberania já está começando a incomodar. Uma anistiazinha, né? Anistiazinha ampla, geral restrita, para as vítimas do 8 de janeiro poderem voltar para suas famílias. A gente resolve tudo. Xavier classifica como questionáveis algumas decisões recentes do Supremo contra empresas americanas e que pode ter levado ao comportamento mais agressivo por parte do governo, dizendo: vamos lembrar aquela medida de misturar o CNPJ da Starlink com o do Twitter. Eu acho que aquilo foi uma barbaridade. O Dedé também achou. O Dedé até contou pro UOL, né? A gente comentou que ele ligou pro Gilmar Mendes para falar que ele achou ruim. Houve exageros do Supremo, sim. E a consequência disso é que hoje há a sensação de que o direito de propriedade no Brasil é questionável. Parece que há superpoderes tanto no Executivo quanto no Legislativo, no Judiciário. É preciso uma reflexão profunda da sociedade brasileira sobre o que andamos fazendo. A gente ficar gritando soberania do Brasil não vai ajudar em nada. Por outro lado, também enxerga, né, que houve exageros da atuação do governo americano. Né? Aí, o outro lá, Felipe Guerra, sócio-diretor de investimentos da Legacy Capital, concordou com a colaboração do Xavier. Mas isso aqui tá o seguinte, né? Ele ressaltou do ponto de vista dos mercados, o assunto não tem ganhado tanta importância, adversário externo, mais favorável, ao mercado emergente, né? Assim, ou seja, eles ainda estão ganhando dinheiro. Eles ainda estão ganhando dinheiro, então eles não estão muito preocupados, né? Segundo Guerra, do ponto de vista de gestão de recursos, o importante é tentar imaginar como o investidor estrangeiro vai se comportar. Ele não está preocupado com as vítimas do 8 de janeiro, com tortura, nada. Ele está preocupado com o bolso dele, né? Assim, ó, hoje os estrangeiros estão muito maiores do que os locais, por isso é importante pensar como o gringo vai pensar. Essa DPF do Dino vai incomodar? Ele vai deixar de investir no Brasil porque tem um ministro sancionado pela Magnitsky? É só isso que ele quer saber. Se tem dinheiro, o liberal tá feliz.
Nesse momento, estamos bem otimistas com o ambiente global. Vemos um choque de produtividade na China e nos Estados Unidos em função da tecnologia, o que deve permitir que o mundo todo cresça e com menos inflação. O cara só liga para isso. Pois bem, a gente fala da Embaixada Americana, na verdade do Departamento de Estado. Logo que teve a decisão, né? Vocês já devem conseguir entender, de forma bem óbvia, né? Eduardo, o grupo de Eduardo comemorou. Não só a entrevista de Moraes, né? Assim, e após a reação do Trump. Eu poderia ter colocado isso até lá atrás. E além disso, o pessoal também comemorou, mas isso não saiu na imprensa, a decisão do Flávio Dino. Mas enfim, né? Na eleição do Eduardo, a galera aí tá se passando, né? Em comemorar. E aí acha que vai ter uma reaçãozinha, né? Acha que, irmão, vocês estão seguindo por um caminho que vocês estão chamando muita atenção. Pois é. Dito certo. Ontem, de tardinha, né? Início da noite, o escritório lá, né, do Ministério Ocidental, do Departamento de Estado, fez um tweet. Aí tem um caso que eu não tenho um print, mas eu conto pra vocês. A embaixada americana, né? O perfil oficial da embaixada americana, ele fez uma postagem, apagou e refez. E curiosamente, eles refizeram a postagem após um alerta do Paulo Figueiredo. O que fica parecendo que o Paulo Figueiredo tem muito poder dentro do Departamento de Estado. Por quê? A postagem original em inglês fala sobre US persons. Aí você traduzir isso para o português direto, fica assim, pessoas dos Estados Unidos. Não faz muito sentido. E aí a tradução ficou assim, ficou fraca. Aí para reforçar que a viola vai tocar sem dó, a galera fez um novo tweet. Que aí tá na segunda parte. Mas eles começam assim, ó. Alexandre de Moraes é tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados. Nenhum tribunal estrangeiro pode anular sanções impostas pelos Estados Unidos ou proteger alguém das severas consequências de descumpri-las. Pessoas e entidades sob jurisdição dos Estados Unidos, para deixar bem claro, né? Isso é o US Persons. Estão proibidas de manter qualquer relação comercial com ele. Já aquelas pessoas, entidades fora da jurisdição americana devem agir com máxima cautela. Quem oferecer apoio material a violadores de direitos humanos também pode ser alvo de sanções. Eu achava, meu palpite é pra vocês, né? Achava que ia ter alguma chamada em algum banco brasileiro, sabe? Último aviso aí pro embarque. Eu tô achando que, depois dessa decisão aí agora, eu acho que a galera vai vir com algum tipo de multa. Meu achismo puro, né? Não tenho nenhuma informação. É que fica aparecendo. Porque assim, eu acho que alguma coisa ia acontecer. Pelo tom que Eduardo vinha dando, Eduardo tava batendo muito na tecla de banco, a imprensa já tava falando, o senador Lauro Jardim falando que os banqueiros estavam chateados com Eduardo Bolsonaro. E aí agora, depois dessa decisão do DPF, eu acho que azedou de vez. Mas enfim, né? Vamos observar os próximos dias, que tem tudo para ser bem emocionante. Faltava isso, a última parte, que eu falei o que saiu agora de manhã. 5h53 da manhã de hoje, Lauro Jardim traz... A turma tava com dúvida, né? Você viu que no final do dia, assim, os bancos não sabem o que fazer. Voltamos à estaca zero, temos aqui quem é consultar os nossos jurídicos para saber aí, a gente vai cumprir ou não vai cumprir agora, o que a gente vai fazer? Seus problemas acabaram. Os bancos tomaram sua decisão. Apesar de Flávio Dino, os bancos brasileiros terão que se render a Magnitsky. A gente vai pagar para ver, mas no Brasil. Ele não vai pagar para ver com o Trump, não. A gente vai pagar com você. A gente vai peitar o Supremo. Eita, Ave Maria! A tropa do Dedé se levantou, viu? Os bancos brasileiros estão perplexos com a decisão de Flávio Dino. O diretor de um grande banco brasileiro, detalhe espanto, não tem a menor possibilidade de um banco brasileiro ignorar Magnitsky. Meu Deus do céu. Os provedores de infraestrutura americanos que os bancos brasileiros usam terão que encerrar os contratos. Quem vai dar ordem é o FAC, a agência do Departamento dos Estados Unidos responsável por administrar e impor as sanções econômicas e comerciais contra países, indivíduos e entidades estrangeiras que representam ameaças à segurança nacional, política externa ou economia americana.
Hoje, o ministro Alexandre já sofre restrições como a de não poder fazer câmbio em dólar, usar cartão de crédito Visa, Master, Amex, tem investimentos em fundos que tem antigo nos Estados Unidos. O texto da Magnitsky caiu sob o ministro, por enquanto se restringe a isso. Não tem 2 textos não, viu? É um texto só. Pega a lei e dá uma lida. Mas nada proíbe que o novo texto mais duro seja editado pelo governo Trump, como de mandar suspender a conta corrente dele. Finalmente, esse diretor cria neologismo para resumir o que está na mesa. Essa decisão do ministro Dino é incumprível. Imbrochável, agora tem incumprível. E os bancos terão que cerrar a conta, queira Flávio Dino ou não. Eita! Eu quero ver essa semana, viu? Não sei, também não sei se vai ser essa semana. Todo mundo aí com expectativa, né? É só passar anistia, né? A meu ver. Provar anistia, tá tudo resolvido. É como eu penso, né? Eu também sou burro. Mas vamos lá. Vamos para a segunda parte. Temos que falar do pedido 818 de Bolsonaro. Coisa séria, de verdade. Mas vamos por partes. Ontem, vocês, né, tocando terror. Eu só voto no Bolsonaro. Vocês estão querendo deixar os governadores democráticos, né, de cabelo em pé, né? Vocês estão querendo que eles realmente recalculem o que eles estão fazendo e parem de fazer campanha, parem de fingir que normalidade e comecem a trabalhar a favor de Bolsonaro, né? Vocês estão demais, viu? Fato News diz, assunto do momento, o povo não quer a direita permitida pelo sistema. Eu só aceito Bolsonaro, eu só voto no Bolsonaro. Vocês estão demais, viu? Vocês vão deixar essa turma aí nervosa. Não façam isso. Eu também. Rapaz, Bolsonaro é demais, viu? Eita, me incomoda. Aí o Carlos ontem perguntou o seguinte. Hoje é mais um dia. Por onde andam os governadores democráticos que pleiteiam a presidência, optando com muita prudência e sofisticação? O país está acabando. Estou sendo muito radical, eu sei, pois perguntar da cadeia e desunha a direita. Não pode perguntar, a gente tem que deixar os governadores democráticos trabalharem calados, né? A favor deles. Está tudo normal, democracia relativa brasileira. Então, Carlos, eu sei onde é que os governadores estavam, não todos. Sei de alguns. O Caiado foi na Globo News, foi lá na Oeste. O Zema ficou nos papos aí com a imprensa. O Ratinho Júnior não vi nada. Agora o Tarcisão, viu? Rapaz, mas calma. O único membro da antiga equipe econômica do governo Bolsonaro que comenta sobre as vítimas do 8 de janeiro e sobre o nosso presidente é o Adolfo Saxida. E ele volta mais uma vez falando, com todo respeito e admiração, toma a liberdade de compartilhar o vídeo abaixo com a mensagem para todos os governadores de oposição. Eu os respeito muito, mas esse não é o momento de vocês. Esse é o momento de Bolsonaro, presidente e anistia. E o vídeo ele fala basicamente sobre isso. Não vou nem dar play. Pois é, Saxida. Faltam mais pessoas como o senhor. Aí vai vendo. Tarcísio vem participando de muitos eventos. Todo dia. Tarcísio faz discurso eleitoral a evangélicos e reafirma a candidatura em São Paulo após ataque de filhos de Bolsonaro. Sentiu demais. Tarcísio tem como prática, e não é de agora. Minha relação com o Tarcísio é tipo a minha com o Moro, né? Você tem que ficar meio quieto porque a turma te cancela se você fala. Então você tem que esperar ter clima pra comentar. Mas há muito tempo que eu já tava insatisfeito aí com esse cara. Já dizia um amigo meu, não confie em quem a bunda é mais larga que os ombros. Em sua palestra no evento da Zona Sul, Tarcísio pregou a união entre os políticos da sem-direita. Olha lá, a união de direita. Acho que mais importante do que pensar a candidatura de sem-direita é pensar num projeto de país. Qual é o projeto? Qual a agenda para o Brasil? Quais são os problemas que nós temos que resolver? Eu sei, Tarcísio. A perseguição, cara, a censura, a violência contra o opositor, né? Você não aceitar que exista pessoas de direita no país. Vocês de sem-direita são amigos do sistema. Nós estamos sendo trucidados, Tarcísio. Esse é o problema, cara. Aí você se pergunta, mas Tarcísio não falou sobre isso? Vamos olhar. Outro evento, também no dia de ontem. Brasil deveria dar alguma vitória a Trump para destravar o tarifaço. Aí você fala, agora eu tenho certeza, Tarcísio não é burro,
fez ITA, né? Foi IME, é um gênio. Passou num concurso dificílimo, é um cara que sabe ler e interpretar texto. Né? Trump falou 7 vezes de Bolsonaro, com certeza Tarcísio falou de Bolsonaro, né? Já que é pra dar uma vitória pro Trump, né? Não. Não. O Bundudo diz, ó, é uma palestra a investidores. Ô homem pra gostar de banqueiro, viu? Nesta segunda, ou seja, ontem, você queria saber, Carlos Bolsonaro? Tarcísio voltou a criticar a condução da crise gerada pela imposição de uma sobretaxa de 50% a produtos brasileiros para a gestão do líder republicano. Eu acho que é fundamental compreender um pouco do estilo do presidente americano, um presidente que vive na economia da atenção, um presidente que gosta de sentar com um chefe de Estado, né? Botar um chefe de Estado sentado lá e dizer, olha, eu consegui uma vitória, e ele está querendo colecionar vitórias, então por que não entregar uma vitória pro Trump, né? Por que não fazer algum gesto? Bom, ao defender que o Brasil desse uma vitória a Trump, Tarcísio argumentou que seria possível deixar de comprar combustível da Rússia. Olha a vitória que ele quer dar. Vou pegar um exemplo. A gente tem a nossa relação com a Rússia, né? Compra de diesel, fertilizante. Fertilizante é absolutamente necessário. O diesel nem tanto. A gente não precisa do diesel que vem da Rússia para nada. Então, será que não posso fazer um gesto nesse sentido? Tarcísio apontou ainda que outra vitória que o Brasil poderia dar a Trump seria a forma de investimento de empresas brasileiras em território norte-americano. Quantas empresas brasileiras investem nos Estados Unidos? Quantas empresas brasileiras já são campeãs dos Estados Unidos? Se a gente somar isso, quanto é que a gente está falando de investimento nos próximos anos? Então a gente pode começar a dar algumas vitórias, a gente pode começar uma negociação, entregar essa vitória. Embora Trump tenha feito... Aí você viu, a Folha de São Paulo tem que relembrar o nosso gênio. Embora Trump tenha feito críticas ao tratamento dado a Bolsonaro, Tarcísio não mencionou a pressão norte-americana contra o judiciário brasileiro. Se Bolsonaro não for preso, Tarcísio não é candidato a presidente. Eu tô começando até a achar, Tarcísio, que tu quer Bolsonaro preso, cara. Tá difícil de não acreditar isso, sabe? Difícil. Fora as fofocas que rola, né? Aí você vê no evento... Agora estamos nos aproximando do dossiê. Aí você vai entender minha raiva. Quando a gente chegar no ponto fulcral, o pedido 818. Jair Bolsonaro nunca errou. Temos aí revelações do almoço dado para o Tarcísio pelo Alexandre Betâmio. Está sendo tratado como candidato a presidente, né? É almoço oferecido por banqueiros. Betâmio abriu as portas, estava lá o Malu Rio do Itaú, o Leão do Santander, o da Embraer, o Rubens Ometo, o Ricardo Lacerda da BR Partner, o Teste da Ambipar, o Cadarezo, né? O Marfrig, toda a turma. E o Campos Neto. Tarcísio falou 2 horas. 2 horas. Não deu um ai de Bolsonaro. Mostrou que ele é leal a Bolsonaro, mas só. Não falou de nenhum absurdo que Bolsonaro vem sofrendo. Em sua apresentação falou de vida, carreira, discorreu sobre suas diferentes passagens pelo governo federal, citou a Dilma de forma respeitosa. Sofisticado demais. Falou sobre o que considera os principais problemas do Brasil. De acordo com convidados, Tarcísio bateu na tecla da ineficiência do governo, tá? Diz que o Lula até reconhece esse problema, discorreu sobre o equilíbrio entre os poderes, sem, no entanto, criticar o Supremo. É esse o cara que vai lutar pela anistia? De acordo com um dos empresários, Tarcísio adotou a linha propositiva, sem ataques a ninguém. Nas rodas de conversa, no entanto, empresários e banqueiros criticaram duramente Eduardo Bolsonaro. Aí vamos lá. Pedido 818. Não é piada, gente. Cara, alguém falou comigo alguma coisa desse Betâmio. Lembrei, um amigo meu falou assim, Kim, não era esse Betâmio que lá atrás queriam enfiar no governo Bolsonaro? Isso ficou martelando na minha cabeça. Eu falei, é o Betâmio, né? Bolsonaro. Aí vocês aí que às vezes, todo mundo já teve visto, né? Você ouve uma coisa e tu sabe que dentro da tua mente tá te falando, cara, tem algo a mais nisso, tem algo a mais nisso, tem algo a mais nisso. Eu tive uma inspiração do dia, não tenho como dar explicação de como eu cheguei lá, mas tem explicação. Eu falei, cara, eu tenho que olhar aquele vídeo, o da mão invisível. É um vídeo que eu sabia que vídeo era esse. Até hoje, Bolsonaro já compartilhou 2 vídeos meus. Um, ele gravou, pediu, assista esse vídeo, e o outro foi esse. Bolsonaro não só pediu no Twitter, como fez uma postagem no Facebook.
Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Assista. Antes de mostrar para vocês o que tá aí, e a gente vai falar do Betâmio. O Betâmio tá nesse vídeo. O Betâmio tá nesse vídeo. Ainda em falar sobre isso, quero mostrar uma coisa pra vocês. Depois que eu fiz esse vídeo, né? Aí, 2 dias depois que eu vi a postagem de Bolsonaro, aí eu trouxe em vídeo. A repercussão desse vídeo, obviamente, foi grande, né? Um presidente da República mandar as pessoas assistirem, né? Esse vídeo, obviamente que ia ter a repercussão. Aí, como eu falo do Moro também, olha o que o Moro fez. Como lhe falta coragem, Bolsonaro terceirizou seus ataques a mim, mandou um produtor de fake news do outro lado do mundo preparar um vídeo cheio de mentiras e teoria da conspiração. Bolsonaro já é covarde na Austrália, pronto. Foi atacado pelo Moro. Aí, olha, na época, né? O Velho Testamento era demais, velho. Na época, né, que Constantino não passava pano pro novo, não tinha vestido a coleirinha do Deltan. Acusação grave. Você tem provas que Bolsonaro mandou Kim Paim preparar o material ou está sendo só leviano como seus colegas opostos do MBL? E pensar que hoje é o Constantino que me acusa de receber dinheiro, né? Não só o Constantino, que inclusive atua no grupo de WhatsApp, né? Orquestrando ataques contra mim ao lado do seu amigo Leandro Ruschel. Ambos me defendendo, velho. Rapaz, vocês mudaram, viu? Saudade dessa época em que era amigo. O antagonista escreveu a matéria, ó. Como mostramos, um carluxista que mora na Austrália gravou um vídeo caluniando o Moro em nosso site, usando mensagens roubadas da Lava Jato. A direita, até hoje, estamos em 2025, nunca parou para ler a Vaza Jato. Ali tá a história do Brasil, as entranhas. Enfim, né? Aí vai lá me atacar. A turma do MBL vem pra rua, né? Que fecharam conosco, subiram a hashtag ao Moro, hashtag Bolsonaro covarde. Tava eu lá. Você vê que eu tô no mesmo lugar sempre. Tô sempre lutando contra a turma do Novo, a turma do MBL, a turma do Vem Pra Rua, os mamateiros do antagonista, Sérgio Moro. Aí o Leandro Ruschel falava, né? O antagonista virou o cercadinho do Moro. Pelo menos eles são transparentes. Outros veículos fazem campanha para Lula, enquanto alegam isenção. Gostei dessa parte. Vem pra rua MBL, já estão subindo hashtag, né? Aqui não é gabinete do ódio, não. E essa postagem aqui, ó, meu amigo Cláudio Dantas. Salve, Cláudio Dantas. Meteu a coleirinha do Deltan. Na verdade, nunca tirou, né? Aí, na época, quem me pagava? Tacla Durão e Dario Messer. Vocês estão vendo? Toda hora tem alguém que me paga, bicho. Eu quero saber cadê esse dinheiro. Eu tô aqui, ó, tô com a roupa da academia que eu fui hoje de manhã. Nem troquei, nem tomei banho. Sou sujo mesmo. Sugismundo. Hoje eu tô sugismundo. Saí, meu dia foi corrido, teve gravação do quinto, fui pra casa da minha, voltei, fui almoçar com minha mãe, com meu pai. Eles foram no supermercado lá, um atacado. Eu fiquei aqui gravando a tarde toda pro vídeo não atrasar. Eu falei, não vou nem tomar banho pro vídeo ir pro ar no horário certo. Mas enfim, né? Aí tá, ó. O antagonista tá pro Moro, como o 247 tá pro Lula. Dólar cai e bolsa sobe após o discurso de Moro. Entrevista de Lula derrubada pela provoca onda de otimismo nos mercados. Ai, né? Enfim. Mas vamos pro que interessa, né? O que é que eu falava nesse episódio 818? Na verdade, o que é que eu falava, né? Que o Bolsonaro falou, cara, assiste aí, irmão. Assiste aí que vocês não vão se arrepender, não. Cadê? 818. Deixa eu voltar aqui pra parte. O nome desse episódio, né, Dossiê da Mão Invisível, é por conta de uma matéria da revista Piauí, que falava do Grupo da Mão Invisível. Se essa prática acontecer em 2017, e normalmente essa turma vai se aprimorando ao longo do tempo, você acha que isso continua existindo ou não? 2 meses de conversas no WhatsApp do MBL. Aí falava o seguinte, né? Peiderode, né, criador do grupo, o grupo criado por entusiastas do MBL, Pedro também estava nesse grupo, enfim, serviria como interface entre o movimento e executivos de médio e alto escalão do mercado financeiro. Pelo menos 158 funcionários de instituições como Banco Safra, XP, Merrill Lynch. Objetivos iniciais: levantar dinheiro para financiar o MBL e levar as pautas dos executivos às discussões públicas e aos encontros a portas fechadas que os membros do MBL teriam com políticos e lideranças nacionais. Contudo, muito mais seria dito. Tu acha que isso só acontece com o MBL?
A turma do Partido Novo aí, que é muito próxima aí do empresariado, né? Meu Deus. Esse perfil aqui eu lembro, esse perfil caiu depois que esse perfil expôs, inclusive quem é o Breno Pires, que hoje trabalha na revista Piauí. Essa menina aqui tá no vídeo até hoje, agora ela mudou o nome pra Bia da Caserna. Aqui tá a Bia do STF. Ela tá no Twitter. Vê, aparece aqui um vídeo. Braba. Aí, a Bia do STF faz isso daqui, né? E falava, né? Tava Banco Safra, XP, Merrill Lynch. E era um vídeo sobre o Moro. Aí você via, né? O acordo da Lava Jato que limitou o Banco Safra de punições por negociar com o doleiro Alberto Youssef. Estranho, né? O banco saiu, acordo, mas enfim. XP pagou palestras de Moro para clientes exclusivos. Ui. E aqui você via, né? Bank of America, Merrill Lynch. Andavam juntos. E tem com a imagem. Já vou entrar nessa imagem já. Mas vamos por parte, né? Aí eu comentava na época da relação dos lava-jatistas com o banqueiro, né? Após punir empreiteiras, Lava Jato adota cooperação, aí vai chegar os bancos, né? Tigrão com empreiteiro, tchutchuca de banqueiro. Aí tinha sido essa matéria, né? Como os grandes bancos escaparam da Lava Jato. Salve Deltan Dallagnol. Enfim, né? Tava lá na época, embora a hipótese pareça plausível, a tarefa estabeleceu como estratégia fazer acordos com essas instituições em vez de investigá-las, esmiuçando seu modus operandi, a exemplo do que foi feito com as empreiteiras. Difícil, né? Tanto dinheiro para um lado e para o outro, os bancos não sabiam de nada, né? Nos casos do banco tem tanto, escreve-se o objetivo de fazer acordos a título de indenização por lavagem de dinheiro e falhas de compliance. Em 21 de outubro de 2016, Dallagnol envia uma mensagem sugerindo a instalação de inquérito civil público para apurar falhas de compliance dos bancos, né? Mas esquece essa parte. Aí, olha quem tá nessa foto. João Dória, Michael Bloomberg, da Bloomberg, né? Prefeito de Nova York, Rosângela Moro, Sérgio Fernando Moro e Betâmio. Olha o Betâmio aí, que fez o almoço pro Tarcísio. Mas é só isso que a gente já falou do Betâmio? Era só isso? Alexandre Betâmio, o chefe dos negócios de Wall Street no Brasil, é o link da Bolsa com Sérgio Moro. Já falava, né? Ele cresceu muito aí na vida, algumas posições, até se tornar-se presidente latino-americano do poderoso Bank of America, Merrill Lynch. Como parte da cooptação e premiação dos juízes astros do golpe institucional do país, promoveu, a matéria da esquerda, né? Isso aqui, pelo tom. Promoveu numerosas palestras nos Estados Unidos que tinham como convidados de honra procuradores da República, juízes do Supremo e, obviamente, Sérgio Moro. Esse mesmo Betâmio, né? Você vê que esse negócio, né, gente? Lá atrás o pessoal achava ok. Hoje, que a direita vê que quem tá dando palestra é ministro do Supremo e tá vendo que é o Supremo, hoje em dia o pessoal entende. Olha como nessa época todo mundo era boca aberta, né? E hoje o Betâmio também promove almoços para pré-candidatos à presidência como o Tarcísio, né? Parabéns, Tarcísio. Neste ano, ao promoverem proposto evento que tinha como astros Sérgio Moro e o Michael Bloomberg, conhecido financista e bilionário, ex-prefeito republicano de Nova York, que tem uma agência de notícias que sempre elogiou Dória e agora elogia Bolsonaro. A Bloomberg elogia Bolsonaro. Confia. Moro e Bloomberg foram agraciados pela Brazilian American Chamber of Commerce com o título de Homens do Ano. O Betâmio chefiava isso daí também, né? Essa Chamber of Commerce. Aí a gente continuava. Olha pra isso daqui. Mas pra isso daqui eu tenho que dar play no vídeo da época. Deixa eu dar play no vídeo da época. Deixa eu dar play pra ver o que é que a gente falava naquele momento de Brasil. Escute só. Em 2017, agraciaram Dória com a mesma honraria. Deixa uma honraria golpista. Aí olha só. Esse mesmo Betâmio, eu fui dar um Google. Olha o que eu achei. O executivo Alexandre Betâmio é o mais cotado para assumir a presidência do Banco do Brasil do governo Bolsonaro. Isso aqui foi em 29 de outubro de 2018. Hein? Quem falou isso daí? E só quem comentou isso, pelo menos do que eu achei. Do que eu achei, eu só vi o Cruzoé e o antagonista, que é o mesmo grupo. E a gente... Só quem trouxe essa informação foi o antagonista. Só o antagonista sabia da possibilidade do Betâmio assumir o Banco do Brasil? Estranho, né? Só o antagonista sabia. Meio que conhece, através aqui do Intercept, né? Que, olha só, Lava Jato usou o site antagonista para interferir na escolha do presidente do Banco do Brasil.
Deltan. Esse menino, viu? Alexandre Betâmio é o mais cotado para assumir a presidência do Banco do Brasil, do governo Bolsonaro. Esses diálogos aqui até falam de outro nome, né? Do Betâmio não. Mas, estranho não? Um pouco estranho. É. E é o Humberto Lente, aquele que o que a matéria da revista Piauí se refere. Se você pegar essa matéria para dar uma lida, botei aqui meio que na sequência. Aí falava assim, né? Procuradores da Lava Jato agiram politicamente, usando o antagonista como porta-voz, para interferir na escolha do presidente do Banco do Brasil no governo Bolsonaro. Vocês acham bacana se ministro do Supremo usa a Globo News para fazer, né? E se mover politicamente? Acho que era o próprio Deltan que estava nas últimas horas falando que é crime de responsabilidade fazer política se você é ministro, né? Eu acho que se você também é procurador, você não pode fazer isso. Tem que dar um exemplo, né, Champs? E ainda mais para interferir no governo Bolsonaro, rapaz. Enfim, em 2018, a Força Tarefa municiou com documentos o site comandado pelo Maynard, Mário Sabino e Cláudio Dantas. O caso é o exemplo mais escandaloso de uma relação promíscua entre o grupo comandado pelo Deltan e os jornais do antagonista. A leitura das conversas deixa claro que o Lava Jato antagonista se vê como parceiros. O site abre mão da função primordial do jornalismo, fiscalizar o poder, os poderosos, a incluir, né, procuradores e juízes, e recebe em troca informações em primeira mão. Os procuradores também interferiram, ao menos uma vez, diretamente na direção editorial do site. É tipo o que acontece hoje, né? Os portais da direita não falam nada do Partido Novo. Que estranho isso, né? Comenta neste jogo Maynard, dono e editor do site, acatou o pedido de Deltan e parou de publicar notícias sobre um escândalo de corrupção que envolvia a Mossack Fonseca e o escritório de advocacia suspeito de abrir empresa offshore do Panamá. Maynard também deu dicas de investigação da Dallagnol, que seguiu as pistas do comentarista e em seguida informou em tom lamentoso. Aí falava mais coisa, né? No diálogo, Cláudio Dantas se mostrou um bom parceiro, né? Enfim, perguntou aos procuradores quem eles iriam apoiar para ser o próximo PGR. Não desejava se alinhar aos procuradores para, em suas palavras, apoiar o nome certo. Em resumo, o editor do site queria entrar em campanha com a Lava Jato. E o candidato era o Nicolau Dino, irmão do Flávio Dino e o Mário Bonsalha. O Mário Bonsalha. Mesmo com tal currículo, o site se tornou porta-voz da Lava Jato, prêmio do Moro, falava dos caras e tudo mais. Aqui um dos diálogos, né? Deltan mandando, ó, doutor, menção Ivan, relacionado a Petros. Mandou aqui, claro. Aí o Dantas, legal, amanhã eu posto. Ah, meu Deus do céu. Mas calma. Calma. Deixa eu voltar pra cá. Se liga nisso daqui agora. Cadê aqui? Pera aí. Ah, essa parte aqui é boa. É no finalzinho do vídeo. Vou botar aqui, ó. É aqui. Que a gente ficou sabendo depois das matérias da Vaza Jato. Encontro secreto de Deltan foi com bancos réus em ação da Petrobras. Teve um encontro aí meio secreto, hein? O bate-papo secreto do Deltinha. Foi com o Banco Céu. O encontro foi bancado pela XP. A XP que a gente fomentou no início. Mas o procurador nega que tenha recebido dinheiro para falar com os representantes do banco. Não, mas não recebi nada. E não tem nenhum conflito de interesse. Nenhum. A conversa com os representantes dos bancos aconteceu em São Paulo em 2018, em junho. As informações estão em mensagens do Telegram trocadas entre Deltan e uma consultora da XP divulgadas no Intercept. Segundo a consultoria, participaram. Eu grifei aqui, né? Só para ver um deles que tá aí, ó, que tiver em negrito. Mas assinado com os acionistas, olha só, né? Só quem pagou a conta foi a Petrobras, que é quem paga o povo brasileiro. Só quem pagou foi a Petrobras. A Petrobras pagou sozinha 3 bilhões. 3 bilhões a Petrobras pagou, né? A Petrobras que é o seu dinheiro. Melhorar o compliance. Quanto pagou para melhorar o compliance? Você tá entendendo, cara? Não, cara, a ONG que inclusive defendeu o Fachin quando tomou... O procurador pretendia usar a fama que conseguiu com as investigações para ganhar dinheiro com palestras e lançar a si e a colegas candidatos ao Senado. Mudou nada. Tinha candidato. E pra gente chegar aqui ao final do vídeo, um diálogo de fevereiro de 2018, que eu achei muito estranho, com Deltinha, com Pozobon, Robito. Recebemos o seguinte convite.
A XP quer você de novo este ano, mas quer fazer um painel com você, com o Dr. Carlos Fernando, será que é o Boquita? O Diogo, será que é o Diogo Castor, aquele que foi até afastado? E o Robinho, Robito, Diogo, Carlos Fernando, só os maravilhosos. Querem os 4. Alguém da XP irá fazer perguntas, não é show, vocês fariam isso, certo? Eu fiquei super animado, acho que vai ser o melhor painel ever. Temos que ver uma data entre 20 e 22 de setembro. E fala o que você acha, por favor. Para você ofereceram 25 mil. Tem risco de imagem, mas CF e eu achamos que dá para irmos, apesar do risco. Aí o Roberto Pozobon diz o seguinte, o Castor também achou que não há risco, Delta. Eu não pergunta, né? Ele... Castor respondeu, vou ficar rico. Achamos que há risco sim, mas que o risco tá bem pago. O risco tá bem pago. O risco tá bem pago. Vou botar aqui um pouquinho, né? Salve, salve, Jeffrey Chiquini. Você disse que não conhecia o Deltan. Tá conhecendo, hein? E aí? Agora é a hora, pai. Agora é a hora, pai. Mostrar pra que veio. Tá de qual do lado? O lado do Deltan ou o lado de Bolsonaro? Você tá entendendo porque às vezes eu fico puto da vida? Gente, isso aqui é 2022. Eu não tô caçando treta, eu tô relembrando. Olha o Betâmio aí, que foi dar o evento no final de semana. Eu tenho que abafar a minha própria história. Pô, o vídeo que eu tenho, Bolsonaro... Eu sou o Bolsonaro que comentou 2 vídeos da minha história. Esse outro. O vídeo do Betâmio. Que mostra um pouco das entradas, inclusive, de como funciona, né? O mercado financeiro com grupos políticos para avançar com agendas. Ai, é isso, né? É a vida. Eu divido a direita, né? Porque eu conto para as pessoas o que aconteceu em verões passados. A direita brasileira... Acho que tinha que evoluir um pouquinho mais, sabe? Tinha que não ficar com tanto receio, velho, de olhar, pô, encarar as coisas de frente, é melhor pra todo mundo. Esse vídeo tá no ar até hoje, procura aí, dossiê Mão Invisível. Doleiro, MBL, Moro e Bancos, uma história de amor, mas FHC revela plano. Nossa, chega lá. Fui muito atacado pelo Moro, pelo MBL, pelo Vem Pra Rua, toda essa turma, que agora tá aí. Eu sou, segundo Deltan Dallagnol, trombadinha dos dossiês. Outra coisa que é curiosa, só pra gente encerrar o vídeo, toda vez que eu falo do Partido Novo, a Angélica, também conhecida como Paula Chilique, vem me atacar. Ela aí depois que começou a vender curso com o Marcel Van Hatten, né, na Bright Minds, ela mudou, viu? Eu gostava dela na época ela não blindava o Partido Novo. Aí, vê como são as coisas, né? Ela fez lá a postagem. Pois é. Mas o Arthur Machado foi no Jumapalooza para falar dos créditos de carbono, repare a data 2024. Você já viu quem falar sobre isso, hein? Você já viu quem falar sobre isso, hein? Aí ela vai, né? Arthur Machado no Jumapalooza em plena ditadura, falando crédito de carbono. Aí o Thiago Ramos pergunta, o que ele foi falar lá? Ele foi defender o quê? Ela disse, pesquise e volta aqui para ajudar. Isso porque ela é jornalista, viu? Ela disse que é. Aí o Thiago volta. Eu botei aqui só o início, né? Porque tá cortado. Pra mostrar pra vocês que tá na sequência, né? Olha, esse vídeo do Arthur, quem comentou sobre ele, blá blá blá. Aí tá aqui, ó. Esse vídeo é do Arthur. Eu comentei assim que o Arthur foi. O que comentou sobre 2024, acho que em agosto. Achei pelo Atlas, onde tudo que o quem fala em vídeo, ele registra. Valeu, Thiago. Obrigado aí, mano. Tá no Atlas de agosto. Ele coloca o vídeo, também tá postado, né? No Twitter. Porque o Atlas tem acesso ao link, né? Ele clicou, deve ter sido redirecionado pro tweet. E aí ele foi atrás e achou o vídeo, deixou o link, ó. Olha lá. E ele ainda postou depois o meu canal do Telegram com eu postando vídeo. Obrigado, Thiago. Vocês estão entendendo, gente? Cara, eu falei do assunto, tia. E aí? E aí, Angélica? Ele ainda diz, ó, o Kim sempre fala que não tem problema em ir a determinados lugares. O problema é fazer como o Tarcísio, falar exatamente o que o dono do evento quer ouvir. O Trump defendeu mais Bolsonaro que o Tarcísio no mesmo espaço de tempo. O Tarcísio é um ingrato. Eu falei, por mim eu vou, eu quero ir um dia, eu vou, não vou xingar ninguém, mas quando eu vou falar coisas
que vão fugir do script que o pessoal espera num evento como o Gilmar-Palusa. O Trielli, aí ela depois até faz a postagem seguinte, né? Não tem o menor problema em me corrigir. Aliás, o bom debate requer isso. Mas não tem qualquer informação no tweet a ser corrigida. Arthur estava no Gilmar-Palusa em plena ditadura e falou de crédito de carbono. Seja útil, posta o vídeo em vez de ficar mandando um recado. Isso é jornalismo? A Paquita do Partido Novo tá demais, viu? Aí o Trielli diz, a galera que tá te soprando isso vai te derrubar. Eu digo quem é? Flávio Morgenstern. É quem tá soprando isso. Eles estão todos no grupinho do WhatsApp. Você que conviveu com a gente deveria saber que essa briga contra a SG do Arthur é antiga. Fomos os pioneiros a demonstrar o problema do crédito de carbono. Ficamos monomaníacos até lá no canal atacando essa pauta. Aí depois ele fala dela, não vou entrar nesse ponto, e depois ele fala assim, ó, além de fugir de entrevistar o Arthur, você o critica sem dar chance de defesa e sem nem mesmo assistir ao vídeo que está criticando. O problema aqui é the joke is on you. Pra mim, esse tipo de coisa é normal. A galera fala sem saber há muito tempo. A questão é a credibilidade jornalística. Pra quem tem um nome a zelar, esse tipo de coisa não é boa. Tu tá entendendo como são os meus críticos, velho? Eu não posso mostrar nada. E eles me acusam de coisas que eu já fiz. Eu sou o único jornalista no Brasil que tudo que eu falo eu mostro. Me diga uma coisa que eu falei que eu não mostrei. Me diz uma coisa que eu falo que eu não mostro. Aí o povo fica puto comigo. Carluxista, Artuzista. O Carlos me pagou, o Eduardo me pagou, o Jamie me pagou, o Fábio Faria já me pagou, o Tacla Durão já me pagou, o Dario Messa já me pagou, Fábio Van Garten já me pagou. Já falei do Arthur. Quem mais? Tem mais gente que me pagou também. Teve mais. Tem mais. Sempre tem alguém mais. Até a Pop Scheme me pagar. Do Guinista também, do Gui me paga. Kassab, a minha colega de Kassab me pagar. Todo mundo me paga, pô. Cadê esse dinheiro? Tô em busca, viu? Tô em busca. E aí o Petrópolis faz perguntas incômodas, né? Aí eu pergunto, por que essa jornalista nunca critica o novo, hein? Já viram alguma vez essa senhora levantar a voz contra o partido que baba ovo pro SG, mercado de carbono e praticamente todas as pautas da agenda globalista? Por que será, né? Coincidência, genuidade ou cumplicidade? Isso é que se tornou a direita brasileira. E quando você fala, você incomoda. Eu falei no vídeo de ontem que todo mundo meteu a coleirinha. Poucos não. Aí eu falei do Paulo Figueiredo, falei dos que fazem jornalismo de bancada. Eu falei, o único que eu vejo fazendo jornalismo de bancada que tá falando que tá acontecendo é o Alan. E tá lá, ó. Tá disposto a comprar alguma briga. Vai lá ver se tem alguém falando mal do novo. Só o Alan mesmo. Tá no mesmo lugar aí também. O tempo passou, tá aí. Temos nossas discordâncias, mas mantém aí, né, a linha dele. Por que insistir em teatro? Sem Bolsonaro livre, elegível e Moraes com impeachment, não há eleições no Brasil. O Partido Novo está iludindo as pessoas. O Partido Novo e seus apoiadores não entenderam que sem Bolsonaro não há eleição, mas o decreto do fim da oposição. Não sei se quer explicar isso, se chamar de burro quem pensa o contrário. Mas curiosamente, o Alan, nessa turma, não tem medo. Eu sei porque eu sou idiota, porque eu não tô no grupo de ninguém, né? Não sou amigo de ninguém, não chamo ninguém. Só faço o meu videozinho aqui, início, meio e fim, dou play, não fico fazendo live, chamo entrevista. Então ninguém vai ganhar engajamento comigo. Mostrando o vídeo aqui, é o que eu achei interessante. É o tipo de trabalho que eu escolhi fazer. Não sou de fazer live, entrevista, sabe? Aqui, ó. Já tem 1 hora de conteúdo por dia, que já me dá um baita trabalho. Gasta umas boas horas do meu dia, né? Podia estar com meus pais hoje lá. Eu não desde meu pai chegando, passei um dia inteiro com eles e não vou passar. Por quê? Porque todo dia eu trabalho. O que é que eu posso fazer? Graças a Deus eles respeitam isso, né? Eles gostam, ver que eu sou um cara dedicado. E tá aí, pô. Fala que o Alan agora é vendido também. Acusa lá, vai. O Alan tá recebendo dinheiro. Mostra que vocês são os brabos, pô. Cobra lá o Alan também. É só comigo. Tá achando o quê? Que eu vou baixar a cabeça, vou pedir pinico, a gente vai brigar, tá? A gente briga dia sim, dia também, dia sim, dia também, dia sim, dia também. É Jair Messias Bolsonaro. Só voto do Bolsonaro. Só voto do Bolsonaro. Quanto mais vocês reclamam, mais a gente tá aqui defendendo o nosso velhinho. O choro é livre. E tá aí. Alexandre Betâmio. Cara que se movimenta muito bem na política, viu? Já tinha aparecido antes, na mão invisível. A mão invisível do mercado tá aí, viu? Muito visível. E o Tarcísio devia abrir o olho dele.
Enfim, vamos ver como é que o que é que essa semana, né, vai nos trazer. Essa semana promete. Ainda é terça-feira. Ah, meu Deus do céu. Aquele grande beijo e abraço. Se gosta do meu trabalho, quer me ajudar mais, né? Pensamento do canal, tem um Tony Valeu, tem um peito na descrição, tem um Atlas Brasileiro, kimpaim.com.br. Não seja igual a Angélica, antes de fazer pergunta besta, vê se não tá lá no Atlas. E fica aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.